Então, hoje, em nossa catequese, vamos falar sobre o catecismo. Então, nós temos um catecismo que será lançado brevemente, o Catecismo de São Pio X, e esse catecismo é muito recomendado, pela Igreja para todos os fiéis, especialmente aos sacerdotes, aos pais de família, aos educadores e a todo o povo católico. É importante que tenha em mãos este catecismo para a sua instrução, para conhecer a sua fé, para conhecer a sua religião e assim vivê-la com mais propriedade. E esse catecismo que estamos vendendo também tem uma segunda finalidade, que é arrecadar fundos, para a construção de nossa futura capela de São José. Então nós precisamos de um local definitivo para o nosso trabalho pastoral. Então, com a venda deste catecismo e de outros livros que também vamos lançar futuramente, será com a venda desses catecismos e livros, será investida toda a renda na construção da capela, primeiramente pagar o terreno, para depois construirmos a capela. Então, a necessidade de um catecismo já foi sempre dita pela Igreja, porque ele nos dá a síntese da nossa religião católica, isto é, de seus dogmas de fé, que devemos crer e aceitar, também de nossas obrigações como católicos. Acreditar nos dogmas e também de nossas obrigações como católicos. E também o catecismo nos ensina de modo preciso nosso princípio, nosso fim e os meios de sermos eternamente felizes no céu. Essa é uma coisa que só pode desconhecer quem renegou toda a fé e o mesmo senso comum ao ente racional. Portanto, para alimentar a nossa fé, aqueles que têm fé, que não renegaram a sua fé, é necessário que tenham um catecismo. O que, porém, nem todos conheciam é a necessidade de ser uniforme esse ensino. Ou seja, as verdades devem ser as mesmas e os mesmos preceitos de nossa religião, sem divergências. Por isso a importância de um catecismo que resuma todas essas verdades em um só lugar. Movido por estas razões, determinou o Sagrado Concílio Plenário Latino-Americano, na década de 20 do século passado, que, ao menos em cada província eclesiástica, houvesse um catecismo único. Portanto, para as nossas missões, aqui no Brasil, eu creio que é de muita importância esse catecismo que estamos lançando. Catecismo único. E, seguindo este preceito, temos procurar satisfação, em obediência a esse preceito da Igreja, do Concílio Plenário, de fazer esse catecismo, o qual já mencionei. E desejamos que seja completo na doutrina, claro e sóbrio na exposição, correto na forma e eficaz para induzir todos os fiéis ao conhecimento e o amor das verdades que aprendem e à obediência das leis santas que nos levam ao céu. Afinal de contas,
Esse é o maior negócio de nossa vida, a nossa salvação, ir ao céu. Nada mais importa. Buscai primeiro o reino de Deus, diz nosso Senhor. Ou seja, buscai o céu. Esse é o negócio mais importante, salvar a nossa alma. E com o auxílio de Deus e da Santíssima Virgem, vô-lo podemos apresentar e oferecer este dito catecismo, amados irmãos, amados filhos. Queremos que todos aprendam e depois de bem estudado e sabido o catecismo e persuadidos que este catecismo será guia seguro e auxílio valioso para se conhecer a fé e para bem vivê-la. Então, de modo especial, esse catecismo é indicado aos curas das almas na instrução catequética. Então, o catequista por excelência é o padre, o sacerdote, o cura das almas. Como diz o Santo Padre São Pio X, na sua encíclica Acerbo Nimis, a importância de que os sacerdotes, como curas de almas, tenham essas instruções em mãos para oferecê-las aos fiéis. Também exortamos com todas as forças aos pais de família que, seguindo as instruções deste catecismo, infundam em seus filhos e familiares as verdades e máximas da religião cristã, a observância de suas leis, a frequência de seus sacramentos e a prática das virtudes, o que constitui a verdadeira educação cristã, que são todos obrigados a dar às suas famílias. E nesses tempos difíceis que estamos passando, então os pais têm a obrigação ainda maior de educarem seus filhos na fé. E esse catecismo certamente será de grande importância para este intento. Também aos mestres, aos professores, de modo especial, lhes recordamos a obrigação gravíssima que têm diante de Deus de ensinar com palavra e intimar com o exemplo essa doutrina sã e santa, que é o tesouro de nossa felicidade na terra e no céu. Ainda que as leis civis os não obriguem, nem cogitem disso. De fato, as leis civis não só não obriga, mas até desestimula. Então, diante disso, é necessário mais ainda que tenhamos esse grave dever de ensinar aqueles que estão sob os nossos cuidados as verdades da fé. Possa este livrinho, que não sem algum trabalho, foi feito um trabalho de uma reedição, este livro, este catecismo, é da década de 30, mais ou menos, foi publicado, a gente fez uma adaptação da linguagem português, né? Português antigo, a português mais atual. Então, levou muito trabalho, pequenos sacrifícios. Compilamos e oferecemos a nossos irmãos. Que ele possa concorrer eficazmente para dilatar o conhecimento e o amor
de nosso Senhor Jesus Cristo e o respeito e obediência à sua Igreja, reformar os costumes, dar e perpetuar em nossa pátria os bens inefáveis da paz, a união dos corações, a nobreza do caráter e a pureza dos costumes, de maneira que ela se torne a imagem viva da pátria celeste, para a qual trabalhamos e desejamos conduzir nossos filhos. Oferecemos especialmente este livrinho às pessoas constituídas em elevadas posições sociais, para que lhes seja a luz nas dificuldades, de conforto nas lutas, que devem arrostar o cumprimento de suas graves obrigações, porque se seguirem por seus ditames, como somos todos obrigados, além de concorrerem para o bem social, merecerão uma coroa imortal depois dos serviços prestados nesta vida. Então, que todos possam fazer bom uso deste catecismo, como já falei, na próxima semana, na segunda quinzena deste mês, se Deus quiser, estaremos com esses livros em mãos. E aqueles que desejam adquiri-lo, só nos procurar, vamos colocar mais informações em nossas redes sociais e as formas de adquirir o nosso material. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora e São José também nos protejam nesta empreitada rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.